projetos são idênticos, já agora, os projetos são idênticos, com algumas exceções, que é a presença ou não presença do psiquiatra na peritagem do doente, e o menos mal dos projetos é o do PEV, não é? Para mim, porque coloca a possibilidade de eutanásia apenas no Serviço Nacional de Saúde, o que me parece um bocadinho mais controlado. Parece-me um bocadinho mais controlado. Todos os outros colocam a possibilidade de eutanásia com uma admissibilidade privada absolutamente contraditória em relação a como é que o Bloco de Esquerda, que é contra as parcerias público-privadas, que é tal, é capaz de defender que um doente pode ir ao privado, escolher um médico e fazer tudo na calada da noite, desde que haja as devidas sinalizações, e, portanto, pode fazer em casa, fora do Serviço Nacional de Saúde e com menos controle, porque é claro que dentro do Serviço Nacional de Saúde, no hospital, na comissão, etc., ali as coisas são claramente mais controladas do que no domicílio. Eu acho que isto é normal, pensar assim. Portanto, qual é o ponto agora? Como sabem, os projetos vão caminhar para a Comissão da Especialidade e vão ser discutidos para, daqueles 5 projetos que são iguais e são diferentes, haver uma conciliação para que saia uma lei, não é? Que volte ao plenário e seja de novo aprovado. Nesta altura, enquanto decorre isto, as pessoas que estão a tentar levar o referendo para a frente contarão as suas assinaturas, não é? Verão quantas assinaturas têm e é preciso 60.000 assinaturas e eu tenho a certeza absoluta que nós teremos mais. O que é que se passa? Eles já disseram que referendo não. E vão dizer que não. Vão dizer que não porque já têm uma lei no papo, para que agora vão arriscar. Mas não podemos deixar de ir até às últimas consequências. Quer dizer, o que nos é pedido é que vamos até às últimas consequências. Eu peço imensa desculpa e não gostaria de chocar ninguém, mas eu tenho uma pergunta a fazer, que é esta, se me puder responder. Fala em partidos políticos, fala em toda esta circunstância e eu faço esta pergunta. Eu, para já, sou totalmente contra a Revolução Francesa. Qual é a posição da maçonaria? Porque da carbonária nós sabemos. Sim, julgo que será favorável, é evidente. É porque toda a gente, e nós sabemos que na Assembleia da República é transversal a instalação da maçonaria. Pronto. Portanto, se eles decidiram que isto vai para a frente, vai mesmo. Sim, claro. Mas isso é claro. Agora, e como é que se contraria isso? Não, isso é o que eu digo. Não é com votações, porque toda esta estratégia destes partidos políticos foram montados por eles. Está bem, mas o referendo... Inclusivamente, se não se lembram, o Bloco de Esquerda é o conjugar das UDPs, das UARs, não sei o quê. E é forjado pelo próprio Partido Socialista. Sim, bem. Portanto, a Constituição Portuguesa, da República Portuguesa, é armadilhada em todos os capítulos. E, nomeadamente, quando há a tradição de quem vota e quem tem maioria ganha e governa, eles não agarraram-se lá ao Parlamento e formaram a tal maioria da geringonça. Portanto, isto está tudo armadilhado. A República, desde 1910, que só tem destruído o país, tivemos a sorte de ter um período que o professor Salazar aguentou-os, mas não os expulsou do país, nem os envergou. E, portanto, nós estamos numa sociedade completamente dominada pela maçonaria, que se vai disfarçando com clubes de serviço para fazer obrinhas de caridade, mas isto está tudo contaminado. Agora, é assim, nós como católicos, Qual é a sua conclusão? Como católicos, é assim, para já é uma crítica feroz à própria hierarquia da Igreja. Porque acomodou-se à República e continua a comer à mesa com a República. Isso é um comentário. A nossa solução neste momento, olha, é rezar para que de facto não haja lei. Não, acho que é rezar, mas rezar não é. Pois, aí é que eu acho, é lá,
Mas não vais conseguir assinaturas. Não, eu já estive a recolher assinaturas à porta da igreja e quando eu digo está tudo a dormir na forma, está. E portanto, anda tudo a dormir na forma. Agora, por isso o referendo é a única possibilidade que não exista, não é? E portanto, o referendo é, apesar de tudo, com os problemas imensos que se houver um referendo, eu já tive nos outros do aborto, sei perfeitamente quais são os problemas, não é? Falta de dinheiro, falta de organização, falta de tudo, contra uma máquina com dinheiro e bem montada e culturalmente dominante, que esse é que é o problema. Nós perdemos o referendo do aborto porque a cultura já estava dominada pelo individualismo e o direito ao meu corpo. Portanto, o referendo é, apesar de tudo, uma margem de poder do povo, não é? E de participação pública que poderia ganhar esta hegemonia dos partidos. Mas para isso também precisávamos que a Igreja, nos seus púlpitos, dissesse amanhã vão votar contra. E portanto, sem a influência da Igreja, isto vai ser muito difícil ganhar um referendo. E outras confissões? E outras confissões, já lá vou. Vai ser muito difícil. Mas, se os padres não disserem ao meu caro amigo é pecado grave estares a favor da eutanásia, eu acho que tem que se dizer isto. Eu não posso dizer isto, mas a Igreja pode. O padre pode. Qualquer um de nós pode. Tem. E aí, eles, claro que eles têm o medo do referendo. Também têm. Já que eles disseram que não há referendo, nenhum partido concorda com o referendo, só o CDS e o André Ventura, e alguns deputados do PSD, eles já disseram isso, portanto a gente não vai conseguir, a não ser que em vez de 60 mil assinaturas, se lá chegassem 120 mil, eu acho que isto tinha uma significância política que tinha de ser lida. Se a gente chegar lá com 60 mil, para mim, a manifestação de força grande era haver uma esmagadora quantidade de assinaturas, o que significava ser muito difícil, ou mais difícil, eles dizerem que são contra a eutanásia, são contra o referendo, com uma manifestação grande de assinaturas. Temos toda a legitimidade de pedir um referendo, mesmo que tivéssemos pensado que não queríamos. Temos toda a legitimidade para pensar nisso. Uma é esta questão que se tem que colocar nos cuidados paliativos, não é? Portanto, quer-se colocar a possibilidade de eutanásia contra as ordens profissionais, os enfermeiros, é que toda a gente é contra, não é? São os médicos, são os enfermeiros, é o Conselho Nacional de Ciências para a Vida, é a Ordem dos Advogados, quer dizer, não há uma expressão a favor há os partidos políticos, não há uma expressão social a favor da eutanásia, as misericórdias, os grupos privados da saúde, etc. E os cuidados paliativos existem, mas existem para 20 a 30% das pessoas, não é? Ou menos. Ou menos. Menos. Portanto, isso é discutido lá em casa também, que a minha mulher também é médica. Os números que têm vindo, e eu falo dos números que têm sido reclamados, é que faltam cuidados paliativos a 70% dos portugueses. Pronto. Dentro dos cuidados paliativos existem cuidados paliativos privados e da rede. Os da rede são escassos, o que significa que dentro dos portugueses que têm pouco acesso aos cuidados paliativos, há aqueles que os terão sempre porque têm dinheiro para pagar. E, portanto, o cidadão mais pobre, e o Partido Comunista sabe isto muito bem, e é uma das razões, não é? Os mais pobres, os mais incapazes de chegar e exercer a sua exigência de cuidados paliativos e necessidade, são aqueles que não os têm. E, portanto, isto coloca também no limiar da vida uma desigualdade do cidadão, que é uma coisa inacreditável, tremenda. Depois, a rapa deslizante o que é que acontece? Quantos países têm isto, não é? Fomos os pioneiros a acabar com a pena de morte, não é? E um dos pilares da argumentação da pena de morte era a possibilidade do erro. Exatamente. Era a possibilidade do erro. E na questão da eutanásia também se põe o erro. Também se põe o erro. Põe-se o erro. Nós sabemos que quem pede a eutanásia há este sofrimento que está escrito nas leis como... Está escrito como extremo, sofrimento extremo, que ninguém sabe o que é o sofrimento extremo, não é?
A medicina evoluiu imenso no tratamento da dor física. Há consultas de dor, enfim, há drogas extraordinárias sobre isso. Portanto, a dor física é bastante mais controlável hoje em dia. O que não é controlável é o que dentro do sofrimento temos: cansaço de viver, angústia, depressão, abandono, solidão, angústia, medo de morrer, etc. E como é que vai ser? E o mal maior, que é a falta de fé. E a falta de fé. É o mal maior. Sim, a falta de fé. E morrer em paz. É tudo isso, não é? O sofrimento tem estas, não é? Ai, dói-me aqui, não é? E o erro também se coloca, porque uma pessoa que perde, é preciso pedir reiteradamente e em consciência a morte, mas quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, em que não existe eutanásia, existe suicídio assistido, e portanto o médico é prescrito uns comprimidos para que a pessoa morra assim, não é bem uma injeção letal. Quando os médicos levam isto para casa, não é? 36% destes doentes desistem. Foram pedir ajuda para morrer e depois desistem, não os tomam, não é? E isto para mim é uma margem de erro, não é? É uma margem de erro. E quando se dá a injeção letal não é possível voltar para trás. Não é? Portanto, também por isto, esta é uma das razões, a questão da margem de erro é que aproxima mais na argumentação da pena de morte. E depois, estava eu a dizer, somos dos pioneiros na pena de morte, e agora queremos ser dos pioneiros em relação à eutanásia, porque na Europa, onde é que existe eutanásia? Existe na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, a Suíça tem suicídio assistido. Portanto, tem duas organizações, por lei, a Exitas e a Dignitas, que recebem pessoas do mundo inteiro que telefonam e dizem: eu tenho aqui o meu processo, não é? Têm dinheiro para pagar, deslocam-se para a Suíça, para as clínicas da Exitas e da Dignitas, e 25% destes casos é apenas cansaço de viver. Cansaço de viver. E depois temos no Canadá, temos alguns estados dos Estados Unidos com suicídio assistido, temos na Austrália uma província, o Canadá é há 5 anos, e já é 1,2% das mortes no Canadá, já são para eutanásia em 5 anos. E depois temos a Holanda, que tem eutanásia desde antes da legalização. A legalização é de 2002, mas já antes havia a possibilidade pelo tribunal e tal. Tem uma enorme experiência de eutanásia e, portanto, o lastro da cultura de morte é maior na Holanda por causa de há muito tempo que permitem. E, portanto, chegámos a uma situação de rampa deslizante tremenda, não é? Em 4% das mortes na Holanda, 4% das mortes na Holanda, depois destes anos todos, é por eutanásia, que é um número abissal. Há 6.000 eutanásias por ano, 17 a 18 doentes por dia. Portanto, não é o sofrimento terminal, não é para o terminal. É muita mistura entre doentes oncológicos, cansados de viver, depressão, demência, e a lei que começa por ser estrita, começa a alargar, e isso é que é a rampa deslizante, não é? Que os nossos deputados dizem: em Portugal vamos cumprir, não há lei nenhuma que seja cumprida, mas esta eutanásia eles dizem que vai ser cumprida. Não vai haver desvios alguns. Na Bélgica, deixa-me só dizer, na Bélgica a rampa deslizante é tal que já permitem a eutanásia de crianças. Consideram que a criança tem capacidade de decidir sobre a sua própria morte, depois os pais têm que consentir. Não é? Então, isto é o que fica da eutanásia, não é? Um lastro de morte que tem o seu culminar na Holanda, claro. O lastro é maior, há mais anos, e que termina com uma discussão pública e um debate público com os partidos do governo sobre o comprimido dos idosos com mais de 70 anos poderem ir comprar à farmácia gratuitamente para tomar em casa descansados e morrerem. É os 605 fortes. O simples facto de se poder debater isto em público, não é?
é o sinal, não sei o que é que possa ser mais claro, de uma sociedade que está a morrer. Porque a eutanásia legaliza a morte a pedido, e vai acabar por quase que legalizar a nossa morte toda. Portanto, a morte de uns é a nossa morte também. Isso não tem... E é a cultura de morte, que o Papa João Paulo II sempre falou, quer dizer, é a cultura de morte. Os sinais da cultura de morte começam a ser cada vez maiores e vai levar, evidentemente, à nossa autodestruição. Isso não tem qualquer espécie de dúvida. No Canadá, a coisa em 5 anos passou acho que o Ministro da Saúde previa 100 casos por ano, já são 5 mil. E, portanto, corresponde a 1,2 das eutanásias, da razão de morte do país. 1,2 é muita morte. É uma correspondência enorme. Na Holanda são 4%, que é uma enormidade. Não começou assim. Começou pelos... Mas estamos a subir sempre na percentagem de mortes totais de que os doentes são eutanasiados.